Olá, bem-vindo ao Conta Certa, o podcast que nós falamos de crescimento, prosperidade e desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje vocês estarão acompanhando a mim, Kaique Valença, e a meu primo, Felipe Félix. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos falar dos efeitos psicossociais de acordo com a NR01. Para isso, recebemos aqui Douglas. Douglas, seja muito bem-vindo ao Conta Certa. Douglas, que é engenheiro de segurança do trabalho. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Douglas. Perfeito. Agradecer, desde já o convite, fazer parte desse podcast tão seleto, a gente vê lá a galera se divertindo e trazendo atualizações para as empresas e para aquelas pessoas que acompanham também o podcast. Valeu, Douglas. Meu amigo, venha cá, você hoje é engenheiro de segurança do trabalho, né? Hoje não, há quantos anos você é engenheiro de segurança do trabalho? Então, completou 11 anos, agora em 2025, como engenheiro de segurança do trabalho. 11 anos. E como surgiu? Depois de uma experiência, que eu trabalhei numa empresa que fez o gasoduto do Nordestão, eu trabalhava como auxiliar técnico de segurança. Aí surgiu, através dessa participação dentro do SESMIT, que é justamente o contexto que tem engenheiros, técnicos de segurança, foi despertando esse interesse e esse amor também pela profissão. Porque para você hoje trabalhar com segurança do trabalho, primeiramente vem pessoas. Hoje a gente trabalha com vidas. E acima de tudo a gente precisa ter uma dedicação exclusiva a elas. E eu fui aprimorando. Só que assim, a minha formação, eu sou engenheiro de petróleo. Perfeito. Sou graduado em engenharia de petróleo e depois surgiu essa questão de fazer uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. É aquilo, a vida vai lhe encaminhando para aquele exercício ali seu, né? Mas você chegou a trabalhar na área de petróleo ou você já começou no sistema de saúde e segurança? Então, quando eu estava ainda como estagiário numa empresa que fez um parque de injeção de hidrocarbonetos aqui em Siriri, aqui em Sergipe, eu também trabalhava como auxiliar técnico, mas eu já estava terminando minha graduação. E depois que eu finalizei, 3 meses depois que eu fiz meu registro no CREA, surgiu uma oportunidade para trabalhar no contexto judicial, como perito judicial. Aí hoje eu ainda atuo também, eu tenho um contrato com o pessoal lá do Recife, nessa parte de royalties, onde faz essa adequação para os municípios, questão de verificar qual tipo de equipamento, equivalência, tudo isso voltado para a área de petróleo. Perfeito, entendi. Ô Douglas, e quando foi que de fato você definiu assim sua estratégia de negócio quase que exclusivamente, para a saúde do trabalho e segurança, Segurança e saúde. Então, depois do E-Social, Perfeito. 2018, quando começou essa nova perspectiva em relação à questão do E-Social, aí onde começa o próprio profissional se readequar e também se reestruturar. Ele vai, querendo ou não, retificando algumas coisas e começando a aprender aquilo que ele achava que já sabia. O E-Social ele foi um marco muito determinante na adoção de algumas medidas, principalmente pela questão da autofiscalização, das declarações que a gente tem ali periódicas, onde já existiam essas obrigações, mas era de maneira muito mais rudimentar. Sim. Como foi esse marco para você e para essa sua linha de atuação? Então, em 2018, a gente já sentia muita dificuldade dessa adequação, tanto dos profissionais da área de segurança do trabalho e também das empresas. Porque, assim, eram informações muito desconexas. Era algo muito jogado ao vento e todo mundo ficava pegando aqui as figurinhas. Tá, e agora, realmente, o que é veracidade diante dessas situações? Aí foi que eu comecei a me aprofundar e fiz amizade com um engenheiro lá de Feira de Santana e a gente trouxe uma primeira palestra formativa para empresários junto ao Sebrae, justamente para esclarecer essas dúvidas relacionadas a essa questão do E-Social. Como é que seria cobrado, como é que seria essa questão dos envios, justamente para que as empresas pudessem ter um norte, porque estava todo mundo muito perdido, até a área de segurança, onde a gente precisou realmente se aprofundar nessa temática e aquele, a gente diz assim, aquele técnico de segurança, aquele engenheiro de segurança de chão de fábrica, ele não existe mais. Sim. Porque é um cara que tem que estar sempre atualizado, plataformas que a gente usa plataformas para poder fazer os envios, e é tudo muito digitalizado. Até a fiscalização hoje é digitalizada. Verdade. Ele não vem mais em loco. Ele vai lá, qualquer inconsistência na documentação que foi enviada,
ele vai dizer, opa, a gente recebe agora pelo ECAC e vai justamente consultar para fazer as possíveis retificações. O que eu enxergo, Douglas, é que antes do E-Social, né, nós tínhamos, claro, todas as empresas com suas relações trabalhistas, mas a parte de saúde e de segurança, ela ficava muito voltada a um nicho específico de empresas, que era aí o engenheiro de chão de fábrica que você falou. Então, para fábricas, né, indústrias, etc., você tinha ali obrigatoriamente os EPIs, já tinha toda uma estrutura por trás. Para todo o resto das empresas isso não existia. Então você via escritórios, né, empresas de cunho administrativo, prestadoras de serviço, você quase não via a discussão sobre a saúde e segurança. Então sobre exames periódicos, exames anuais, sobre a parte desde a cadeira até a altura, né? E hoje com o NR01, que nós vamos discutir mais, a parte psicossocial, né? Então eu entendo que deixou de ser nichado para abranger todo o espectro hoje de empresas, né, independentemente da atividade, né? Isso é interessante porque a obrigatoriedade já existia. Sim. Né? Só que sempre foi aquele chamado, bem entre aspas, né, o documento de gaveta, né? A pessoa tinha para uma eventual fiscalização mostrar. Eu acho que esse parâmetro, né, da mudança da forma de fiscalização, que hoje é autodeclaratória, foi que mudou totalmente o parâmetro da situação. É como o cinto. Antigamente, olha, tem que usar o cinto, mas não tem multa. Exato. A multa chegou. A verdade é essa. Então agora todo mundo vai usar o cinto. Perspectiva. Né? E também, a segurança do trabalho a gente chegou de forma muito positiva. Essa mudança de cultura, digamos assim, empresa de menor risco. Como o Kaique bem pontuou, antigamente era bem comum você já ter um SESMIT muito bem consolidado. O que é o SESMIT? É quando você já tem na sua empresa um nicho específico, um setor específico com engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho. Isso você vai já fazendo essas tratativas. Você já consegue pontos positivos em relação a essa gestão de SST. Só que agora você pega empresas de pequeno porte. Que tem que ser... Que é a obrigatoriedade o quê? Ó? Cara, o que eu tô dizendo? É um funcionário. Poxa, Douglas, mas é um funcionário. Tá, mas é isso. Hoje, então, teve folha. Fosse CLT. Se eu tivesse... Teve relação trabalhista, você tem que estar com adequação. Tem que estar com adequação. E assim, o que a gente vê... mas eu vou enviar uma declaração de inexistência de risco, que a gente chama de DIR. Mas a gente pontua muito com o cliente o seguinte... Douglas, eu não tenho risco na minha empresa. Aí a gente faz uma pergunta muito sucinta, voltada para a parte de ergonomia biomecânica. Ele trabalha em pé ou sentado? É um risco. A gente já enxerga como risco. E é você também trazer essa informação de forma muito clara para o empresário. Então vamos deixar uma coisa clara aqui para quem está assistindo. Você que vai montar uma empresa, vai ter um funcionário, 500 funcionários, não importa. Antes você tinha que olhar abertura de CNPJ, contabilidade, jurídico, né, licenciamento ambiental, a depender da atividade. Hoje a área de saúde e segurança do trabalho, independentemente, é um dos espectros que tem que ser resolvido antes da abertura do CNPJ, né? Perfeitamente. Já tem que estar alinhado isso. Perfeitamente. Maravilha. Isso é importante para você que está assistindo, tá? De fato. Realmente, quando surgiu em 2018, o advento aí do E-Social, é muito complicado você se preparar, né? Você, empresário, para uma situação que você não sabe como vai ser fiscalizado. Sim. Porque, veja, se eu não sei como é que vai ser exigido e a forma como vai ser exigido, como é que eu vou me preparar para corresponder a essas expectativas, né? E eu vejo que, apesar de superado algumas etapas, né, do E-Social, hoje a gente tem novas, né, com esse mesmo problema, na minha visão. Como é que você enxerga isso, Douglas? Esse ponto específico? Então, e para a área de segurança também foi perceptível essas adequações ao decorrer desses prazos. Porque assim, em 2018 é iniciado o quê? Com as empresas de grande porte, grau de risco 3 e 4. Isso. Que são empresas que já são consolidadas na parte de SST. E via de regra já tinha. E via de regra estruturas ali. Isso. Já foi mais tranquilo. O que é que ele fez? Ele só fez uma adaptação no seu setor de RH, junto com o SESMIT, para quê? Para fazer o envio das informações. Perfeito. Para ter um conjunto. O que é que a gente chamou? A gente chama de compliance. A área de segurança é onde tem a parte jurídica, a parte previdenciária e a parte de segurança do trabalho. Porque, cara, senão não roda. Sim. Não vai rodar. Porque sempre
o cliente ele vai ficar em dúvida. E é aquilo, Douglas, um problema em uma dessas áreas vai problematizar as outras. Exatamente. Deu problema no jurídico, vai dar problema no resto lá. Deu problema na previdência, vai acionar o jurídico, vai acionar. Pronto, ó, Kaique tocou numa temática. Eu fui visitar um cliente jurídica. Quando o advogado ele pegou o LTCAT para tentar defender a empresa junto a um funcionário que estava pleiteando uma insalubridade, ele disse, ó, o próprio advogado, ó, tá abaixo do valor. Aqui vai de encontro a vocês. É melhor vocês não apresentarem o LTCAT. Se o juiz pedir, é melhor vocês refazer o documento, porque ele vai prejudicar em vez de ajudar a empresa de vocês. Então, a gente também hoje está nesse processo de trazer novas metodologias, mas também o entendimento de que a minha documentação ela tem que ter uma robustez e me preparar judicialmente. Porque o fator previdenciário ele pode afetar inúmeras questões da empresa. Aí a gente fala um pouquinho de FAT, de RAT, mas tudo isso é complexo, mas precisa existir. Por isso que hoje a segurança do trabalho é compliance, porque senão ela não vai conseguir dar essa rodagem, esse desenvolvimento de forma segura. Eu vi, Douglas, muitos empresários, assim, a gente acompanhou essa construção. Né? Eu, pelo menos, quando eu iniciei minha carreira, ainda não tinha essas exigências, né? A gente foi se adequando com o tempo à medida que as exigências foram surgindo. Mas eu vi muitos empresários falando, poxa, é mais uma obrigação... Né, com certeza mais um custo. É mais um custo, é mais um... Caramba, as empresas não vão aguentar. Só que ao longo do tempo e da aplicação eu percebi que essa chave foi virada. Sim. E deixou de ser um custo e passou a realmente ser um investimento com retorno. Inclusive de produtividade das empresas. Né? Então, acho que é importante, claro, tem-se custos agregados, não vamos também fugir dessa temática, seja com funcionários, seja com clientes, você vai ter custo. Né? Mas é para uma proteção da própria empresa. E eu vi essa virada de chave realmente de muitos empresários. De fato, aconteceu mesmo. Essa mudança de parâmetro, ela trouxe com ela uma mudança cultural. Sim. Né? Uma mudança cultural. Cada dia que passa se fala mais em saúde de uma forma geral. Né? Saúde no ambiente de trabalho. A gente vê hoje diversas doenças, né, que já estão sendo associadas, né, a acidentes de trabalho, né, e vinculadas a esse tipo de atividade. Então, se passou, de fato, a ter uma preocupação maior com o reflexo disso, né, na produtividade. Então, de fato, trouxe uma mudança cultural importante, inclusive. E né? Douglas acompanhou isso, porque pegou desde o começozinho lá, né, Douglas? E você acompanhou do outro lado lá. Você acompanhou de quem estava tentando fazer isso acontecer, né? Assim, eu acho que a gente mais ouvia, né? Eu acho que vocês, principalmente a contabilidade, né, cara? Ouvimos. Cara, mais um custo. A obrigação é dar uma contabilidade civil. Eu quero vocês dar seus pulos. Teve empresário que falou, não, eu não vou. Se virem aí. Eu falei, então, mas não é comigo, é com você. Mas assim, é como a gente tá bem pontuando. Mas ao passar do tempo, primeiro, é uma mudança de cultura da própria empresa que não tinha essa, digamos assim, essa visão. E ao decorrer do tempo, que você vai fazendo um modelo de gestão muito bem aplicado dentro da empresa, ela vai entendendo que, poxa, qual o primeiro dado? Não, eu consegui reduzir absenteísmo. Cara, absenteísmo, lá vem uma palavra, mas o que é isso? Ela pode afetar a demanda, a produtividade, os resultados da empresa, o performar, né? O nosso performar quanto empresa, quanto empresário, isso vai afetar. Mas para você conseguir trazer essa mudança de cultura e não e desmistificar um pouquinho essa questão do custo, mas sim benefício. Sim. E é interessante que em países que tem uma legislação trabalhista mais flexível, eles têm um investimento muito maior em saúde e segurança desse tipo de regramento, porque eles sabem que isso é um retorno efetivo. Sim. Né? O Brasil não, ele termina sendo muito engessado, né, ao meu ponto de vista, em termos trabalhistas. Não, que é advogado trabalhista, sabe? Eu não concordo com o regramento trabalhista brasileiro. Não é dizer que eu sou contra o direito de trabalhador, pelo amor de Deus. Mas eu acho que engessa demais o cenário empresarial e, ao mesmo tempo, vem mais um regramento. É por isso que os empresários falam, caramba, é só pancada, só pancada. Exato. Tem que ter alguma abertura, alguma facilidade para as empresas. E eu entendo do lado empresarial quando fala isso também. Isso culturalmente no Brasil é muito forte também, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas assim,
pelo fato do Brasil ser um dos países no mundo com mais legislação específica, né? Quando você tem, e a gente vê isso nas diversas áreas, né? Quando você tem algum grupo ou alguma situação que está sofrendo muito com a falta de regulamentação normativa, posteriormente vem um excesso de regulamentação para tentar compensar essa falta sofrida. Só que isso já faz muito tempo. Exato. Né? E de fato, com essa atualização dos mercados e dos modelos empresariais que existem hoje, não tem como adaptar a regra existente. As leis trabalhistas. Vou dar um exemplo. Uma das mais novas que teve assim no mercado, né, foi a questão, acho que do piso de enfermagem. Teve, né, alguns anos atrás, piso de enfermagem. Não vamos entrar na discussão se é cabível, se não é, se é certo. Isso aí não é a discussão aqui. Vamos falar da aplicação prática disso. A aplicação prática é que você está dizendo para as empresas que existe um mínimo que elas têm que pagar. Só que o modelo de negócio delas não funciona assim. E o cenário brasileiro também não funciona assim. Na prática, o que aconteceu foram muitas demissões. Sim. Porque a empresa não consegue arcar com tantos custos. Isso aconteceu com a OAB também. Mesmo. A OAB, ela padronizou o piso salarial de maneira global. Global que eu falo no Brasil todo. Então, como é que você pega? Vamos trazer pra gente, né? A gente tá no menor estado do país, Sergipe, né? Como é que a gente aplica a mesma regra que a gente aplica aqui em São Paulo? Não tem como. Onde o aluguel é 5, 6, 7 vezes maior. O custo de vida é muito maior. Exato. Né? Exato. Em compensação, o que roda de dinheiro também é muito maior, né? Mas a realidade é outra. Mas então você perde tenta compensar e compensa demais. Ou resolve a coisa da maneira mais assim, particularmente mais da simples. Forma que eu vejo, mais fácil. Exato. Né? Tá aqui, dá o piso e tá resolvido. Isso, acabou. Sem pensar nas consequências. Isso. Meu papel em prol do trabalhador. Entendeu? É melhor assim, passa aqui a régua nessa e tá tudo certo. E não tá. Entendeu? Na prática, o reflexo que a gente vê aqui acompanhando as empresas é que não é assim. E aí, voltando ao que eu falei, é isso que eu achei o mais legal, Douglas, é que quando eu fui pesquisar, os países com maior flexibilização, ou seja, com menos regramentos, com menos regulamentação, são os que mais investem em saúde e segurança do trabalho. Ou seja, é um retorno direto para o trabalhador, é um retorno direto para a empresa. Né? E isso de fato faz todo sentido, né? Porque quando a gente já está tão abarcado de obrigações, que quando a gente pensa em mais uma, é custo. É custo. Né? Quando você tem menos, né, você fica mais tendencioso a investir, não a gastar. Exato. Né? Que é como a gente enxerga aqui. Mas enfim. Mas meu amigo, o cenário não é fácil não, né, Douglas? Mas assim, a gente vê como falta, digamos assim, a grosso modo, até uma falta de planejamento. Da própria esfera. Você diria federal, da federal? Esfera federal. Porque assim, você não pode atribuir um piso dentro do contexto, na realidade, de um país que ainda não está preparado para aquilo ali. Porque você vai gerar demissão em massa de uma categoria. Porque o empresário ele não vai suportar essa pressão, digamos assim, salarial, sem ter um modelo para poder ser compensatório. Porque se ele for aumentar do cliente dele, pronto, aí já foi. Não, ele não tem. Ele não vai conseguir manter. Exato. Na prática, sobra sempre para o consumidor final. Sim, exato. Na prática, a verdade é essa. Aumentou imposto, vai sobrar para o consumidor final. Aumentou despesa, alguém paga a conta. E é sempre repassado, até quem não possa mais repassar, que é o consumidor final. Exato. Então isso que ele vai falar, eu não pago isso. Não dá tudo bem. Aí não vai, a empresa vai fechar. Isso. Mas no final quem perde é o consumidor final. Isso. Vai deixar de ter aquele serviço, aquele produto. A gente vê, na verdade, assim, na prática. Mas é difícil falar isso, né, Felipe? Porque para você explicar esse cenário, a cabeça da pessoa comum, da pessoa que está ali no seu dia a dia, ela vai falar, tá aprovado um piso aí que seja e o direito está protegido. E a gente vê que, na realidade, as coisas são meio empurradas goela abaixo, né? Assim, é para fazer e vai. Então, assim, não funciona dessa forma, de fato. Na verdade, tem um efeito rebote. Exato. Né? É para garantir o mínimo ali e as pessoas acabam sem emprego, porque não condiz com a realidade. Mas, Douglas, vamos puxar aqui de volta pro E-Social. O E-Social, então, ele entrou lá em 2018, né? Foi quando teve Isso, começou a parte de RH. Em 2018 começou o RH e também começou a cobrar as empresas que a gente chama de grau de risco 3 e 4. Um contexto mais fácil. Fabril, indústria petroquímica, que é mais fácil para a gente ter esse entendimento. Perfeito. E 2022 começa essa obrigatoriedade para as empresas de menor porte, de menor grau de risco, que é
grau de risco 1 e 2, que são as maiores, o maior público, assim, que foi... Perfeito. E surgiu aquela correria inicial. Como é que vai ser? O que é que eu tenho? Qual é a documentação? Qual é o custo inicial? Até a própria segurança do trabalho, ela sentiu essa dificuldade de mensurar esses valores. Claro, não tinha parâmetro, né? Porque, exatamente, qual seria o parâmetro para a gente mensurar esses valores? Isso. O que cobrar de forma justa? Ou então a gente viu o seguinte, o cara disparava demais. Sei lá, algo que poderia custar 3, 4 mil reais, o cara dizia, não, é 10, 12, 15. Eu senti isso na E as empresas desesperadas, né, com a questão, vou ser multada, a multa, a gente sabe que a multa às vezes ela é muito alta, o cara vai lá e no desespero vai lá e acaba, né, fazendo o serviço, mas assim, o que a gente vê hoje, o que eu converso muito com os profissionais da área de segurança do trabalho, isso eu trago como uma crítica direta pra gente. O que acontece? A desinformação. Sim. Porque às vezes a gente vai atender um cliente que já passou por uma empresa de segurança e o cliente não sabe de nada. Simplesmente ele recebe aquele mesmo papel, aquele mesmo laudo de gaveta. Uhum. Sim. Só que aí existe um descumprimento nosso. Que eu digo nosso da segurança do trabalho. Porque a própria NR1 ela é muito clara. Que o leigo, como ele assina hoje o laudo junto com a gente, porque tem lá responsável legal da empresa, e tem embaixo tem o engenheiro, tem o técnico que assina junto. Só que que a NR1 ela fala que o empresário, o responsável legal da empresa, se for o dono da empresa, um diretor, quem quer que seja, ele precisa receber orientações iniciais. Vamos dizer assim, não trazer como um treinamento, mas uma integração, uma base de conhecimento muito simplista, mas que ela possa trazer esclarecimentos. Por exemplo, hoje existe um plano de ação e um cronograma com treinamentos. Perfeito. Tem profissionais que precisam de uma ficha de EPI. Mas não, quando a gente pega lá, o cara fez o mesmo trabalho de gaveta. Achei muito boa a sua colocação, Douglas. Um dos maiores problemas é a desinformação. Então vamos combatê-la aqui. E esse é o objetivo do Conta Certa, é levar informação para quem está assistindo, para quem está acompanhando. Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu recebo um cliente aqui na MPK e ele quer abrir uma empresa. Tá? Ele quer abrir um comércio, ele vai ter por volta de 5 funcionários e espera faturar ele por média uns 80 mil reais. Perfeito. Ele vai sentar com você. O que é que você vai passar para ele? O que é que ele tem que saber? Então, inicialmente, a gente saber qual o grau de risco da empresa dele, a gente vai ao primeiro levantamento, para a partir daí a gente começar as tratativas. Outro ponto, quais são as funções? Não, Douglas, estou abrindo um negócio, não sei ao certo, né, quais são os profissionais. Exato. Porque assim, imagina que eu sou lojinha. Sou bem leigo, eu sou um empresário de primeira viagem, não sei nem o que é. Exato. O cara vai lá, abrir uma loja de roupa, só vai ter vendedor e caixa e atendente. Uhum. Pronto, esses são riscos que a gente considera de baixo grau. Ou seja, primeiro ponto, o risco está atrelado à função. Exatamente. Primeiro ponto. É o primeiro ponto. Tá. O risco ele tem relação direta com a função exercida dele, que vai ser desenvolvida. Aí o que é que a gente faz? Esse tratamento, essa tratativa inicial, primeiro passo, antes da contabilidade, é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Ele precisa passar pelo médico do trabalho, só que antes disso ele vai ter um laudo chamado PCMSO. O que é o PCMSO? É um programa de controle ocupacional médico, onde ele, através do próprio PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele já conseguiu mensurar se vai precisar para aquela função de algum exame específico, além da consulta com o médico do trabalho. Ou seja, tudo começa no planejamento. No planejamento. Né? Você vê que antes de qualquer tomada de ação, de sequer o funcionário começar a trabalhar, eu já tenho que ter um plano, né, de ação desse pessoal, né? E controle, né? E eu vou para um dado estatístico brasileiro. A gente não faz planejamento. Isso é verdade. Só que nesse caso específico, o planejamento precisa existir. Porque é como se eu monto um cronograma específico e diz, não, o que é que eu preciso? Antigamente eu vou lá na contabilidade, eu quero abrir empresa X. Exato. Acabou. Show de bola, acabou. Já foi. Hoje não, a contabilidade, primeiro passo, é o RH, segurança do trabalho, para depois a gente conseguir efetivar esses funcionários. Então o cara entendeu já aqui, voltando ao caso prático. Ele já entendeu que ele tem que saber as funções e aí levantar esse grau de risco para você. O segundo ponto é que ele tem que fazer o ASO desses funcionários. Exato. Não, antes do ASO, precisa emitir os laudos. Perfeito. Porque quem vai mensurar, se vai precisar de algum exame específico, por exemplo, hemograma, glicemia. Sim. Você tem que saber a saúde. É o médico do trabalho. Só que o médico do trabalho ele precisa da matriz de risco que
o técnico, o engenheiro de segurança elaborou. Perfeito. Mas só pra gente entender, o objetivo disso é você saber a saúde da pessoa que tá chegando ali. Como é que ela tá chegando na sua empresa? Exatamente. O objetivo é esse, né? E o médico vai, tá? e antes disso ele vai dizer se está apto ou não. Perfeito. Também tem essa questão. Maravilha. Todo esse processo conduzido, coordenado pela empresa de saúde e segurança do trabalho. Isso, exatamente. Pronto. Profissional habilitado. Exemplo assim, precisa ser engenheiro? Não. Mas assim, um alerta e um cuidado que a gente traz para as empresas. Tem profissionais que estão prometendo mundos e fundos e não estão cumprindo. Douglas, eu estou aqui com os laudos e não fiz os envios. Empresário, você não fez nada. Desculpe a palavra. É verdade. Se você só tem o mais importante, o PGR, o PCMSO e o LTCAT e não fez os envios para o E-Social, você está passivo de multa. Porque o E-Social, o governo federal, ele não está enxergando a sua empresa. A sua empresa ainda está inexistente, digamos assim, no contexto da parte de segurança do trabalho. Foi o que a gente começou dizendo. Hoje, a forma de fiscalização é declaratória. Ou seja, a partir do momento que eu não envio a documentação, presume-se que não está feita. Exatamente. Né? Então já é passível de penalidade. Mas eu fui fiscalizado, chegou lá, eu estou com PGR, estou com... Não adianta vai ser mais, diferente. Né? Vai ser diferente. Você, mesmo assim, a multa ela vai ser menor. Perfeito, porque mas mesmo assim vai ter. Quando for lá, ele vai questionar. Tem PGR? Tem. Opa, um ponto. Fez envio para o E-Social? Não fez. Então, não é só saber o que está fazendo. Tem que estar com um profissional bom também, sendo bem acompanhado. A gente sempre diz, olha, procura um profissional capacitado e, acima de tudo, atualizado. Maravilha. Sim. Então, Douglas, custos envolvidos do tema. Primeiro, são os exames. Exato. Segundo, é o serviço prestado pelo profissional ou pela empresa de saúde e segurança do trabalho. Serviço esse que é o quê? É a gestão desse programa de saúde ocupacional. E o acompanhamento. E o acompanhamento. Exato. Primeiro, emite os laudos, saídas. Faz o envio, a gente chama de carga inicial para o E-Social, e depois tem o acompanhamento mensal. Como eu tinha comentado anteriormente, você tem um plano de ação e você tem um cronograma para ser efetivado. Porque se for fiscalizado, o cara vai pegar lá, opa, tá aqui, você tinha que fazer treinamento XY, não foi feito. Você tem documento comprobatório, algo que às vezes é muito, muito simples, mas a gente demanda muita fiscalização. Acho que o Felipe, acho que tem até capacidade técnica para falar sobre isso. Às vezes, a própria empresa, ela não tem uma robustez jurídica por causa de uma ficha de EPI, cara. Que é algo muito simples. Sim. Porque ele não tem um documento comprobatório. Eu entregava o funcionário. Eu falo esse detalhe para todo empresário que a gente conversa. Não basta fazer, tem que fazer da forma correta. Porque só fazer por fazer, como você disse, fez a documentação, mas não enviou. Não fez nada. Não fez nada, exatamente. Né? Entreguei o EPI, mas não registrei. Fez nada. E interessante, entendeu? Douglas, porque assim, tem muita gente que acha que o tema é um bicho de 7 cabeças. Ele tem suas dificuldades como qualquer tema, mas o objetivo dele é simples. É que você tenha registrado a saúde daquele trabalhador do momento que ele entra, durante a sua estadia na empresa e da sua saída. O objetivo é esse. Para que resguarde a empresa e o trabalhor. É um acompanhamento periódico. Isso. Não é só, fiz a carga inicial, está resolvido. Não existe um acompanhamento mensal, ou semestral. Vai depender daquilo que a empresa... Da necessidade. Da necessidade dela. Mas que tem que ter esse acompanhamento de forma muito... Essa situação realmente, Douglas, a gente sente muito, né? Eu, quando faço o acompanhamento... A gente, né? Quando faz o acompanhamento formal das empresas, a gente sente uma... Eu acho que a palavra seria uma negligência, né? Dos empresários em não querer se importar com coisas que são obrigatórias, né? Às vezes até a gente fica com o sentimento de que a gente está se importando mais do que o próprio empresário com o problema dele. Exatamente. Né? Então, assim, tem situações, por exemplo, que a gente tenta 3, 4, 5 vezes marcar uma reunião para resolver um problema dele. E o cara, sem querer. A gente, rapaz, tem que fazer, tem que formalizar. E eu entendo, de verdade, que essa formalização, às vezes ela passa... Às vezes não, né? Na grande maioria das vezes, ela passa por um processo de burocratização da empresa. Mas é obrigatório. A gente não faz porque gosta, né? A gente não gosta de...
adicionar mais processos, né, de adicionar mais obrigações, né, de adicionar mais coisas para serem revisadas. Mas, infelizmente, é obrigatório. Então, tem que fazer. Né, porque tem um reflexo muito importante, não só na fiscalização, mas também reflexos trabalhistas, né, na hora de uma cobrança, de um pleito judicial, onde a gente sente essa carência documental, por falta realmente, às vezes, de informação, que é até pior, né, quando às vezes a gente senta com uma pessoa e faz, e isso tem, e ela diz, não sabia nem que precisava. Né? E aí fica essa carência, e aí a Justiça do Trabalho... Né, tem os resultados que tem muito por conta disso. E assim, eu já me deparei com inúmeras situações, porque às vezes eu acompanho, quanto período judicial, algumas empresas. Perfeito. Eu sou contratado como auxiliar técnico, e chega lá que a empresa às vezes ela leva uma porrada por causa de uma ficha de EPI, cara. E assim, teve uma situação interessante, cara, que a gente conseguiu reverter com a nota fiscal. Sim. Mas são casos e casos. Mas aí assim... Mas assim, isso foge via regra a própria NR6. Que a NR6 ela traz o quê? Que o empregador precisa entregar o EPI, que é obrigatório, suscetível ao risco, treinar, orientar, e tem que ter uma ficha de EPI. Entrega e devolução, entrega e devolução. Se não tiver esse documento, não vai ter robustez jurídica, digamos assim. A gente já teve problema, justamente em relação a isso, por falta de uma lista de presença. Lista de presença, parece brincadeira, parece besteira, mas qual é a situação? Nessas obrigatoriedades de fornecer treinamento, justamente porque a atividade necessitava, se faziam os treinamentos, mas não se pegava uma lista de presença de quem participava desses treinamentos. Resultado, na hora de comprovar que aquele funcionário que estava pleiteando na justiça estava nos treinamentos, cadê? E assim, sabe, eu não culpo o empresário. Tá? De verdade eu não culpo, porque é muita coisa. Imagine, né? Todos aqui, nós aqui nessa mesa somos empresários. Imagine você, no seu dia a dia, na sua quantidade de preocupações financeiras, tributárias, ter que lembrar de uma lista de presença. Não culpo. Mas você tem que se preocupar em ter o profissional que se preocupe com isso. Aí é sua responsabilidade. E assim, uma empresa que também possa lhe dar esse embasamento, esse suporte. Porque assim... É isso que eu quero dizer. Aí o que eu vou pontuar? O barato vai sair extremamente, nem caro, vai ser extremamente caro. Porque aí, quando eu levar porradas, aí, cara, não, o deveria não existe mais. A gente precisa, é o que a segurança tem, efeito previsionista. Eu preciso me antecipar aquilo ali, para justamente. Eu escuto muito profissional, Douglas, mas é porque a norma NR1, ela traz que vai ser 20 anos, que a gente vai ter esse acompanhamento, essa responsabilidade, mas a cada 5 anos acaba prescrevendo. Cara, você não vai por aí. Eu já acompanhei perícia de PPP, de ajuste de PPP, que a empresa tinha fechado há vários anos. Independente se a empresa fechou ou não, a responsabilidade é daquele profissional que emitiu os laudos, que assinou os laudos. Você vai ter que assumir sua responsabilidade. E essa questão do profissional, pegar, digamos assim, esse up, esse boom e querer só ganhar dinheiro, cuidado, cara. Porque assim, o meu CREA eu valorizo muito. Eu valorizo muito porque assim, foi muito suada. Aquilo que você batalhou bastante para conseguir, desde a faculdade até o seu dia a dia, como o Kaique bem falou, cara, a vida do empresário, cara, é muito sofrida. Mas você, todo dia a gente tem que acordar e dizer, opa, tô vivo, tô com energia, vamos que vamos, cara. E ele não precisa saber tudo. Nem deve. Nem tem como. Não, nem tem como, porque assim... Agora, precisa se cercar de profissionais, né? Que entendam e 2, que operacionalizem isso. Exato. Porque, por exemplo, nós aqui trabalhamos com assessoria, né? Mas tem que ter alguém lá para fazer. Por mais que a gente saiba direcionar, tem que ter alguém para operacionalizar, né? Que não vai ser o empresário, que não vai ser o dono, porque ele está preocupado com o financeiro, né? Com coisas que na escala de prioridade de fato são maiores, né? Não tem como a gente comparar vendas, financeiro com lista de presença. Entendeu? De lista de presença de um treinamento. De eu ter que pensar em treinamentos, em palestras. Não tem como pensar. A responsabilidade dele está com a empresa que contratei a empresa, automaticamente o próprio empresário disse, não, tô tranquilo. Contratei um cara, o cara vai lá ministrar o treinamento, quando eu vou ser fiscalizado, faltou uma lista de presença. Diga, a vírgula. Foi uma das melhores coisas da terceirização.
é uma das melhores coisas. Não é a terceirização apenas do serviço, é a terceirização da responsabilidade. Sim. Muitos clientes que nos buscam, eles vêm porque eles sabem que ele tem na MPK uma empresa que tem estrutura para ser responsável pelo serviço que presta a ele. Então, quando você buscar um profissional ou uma empresa da área de saúde e segurança do trabalho, é a mesma coisa. Você tem que ter uma empresa que você fale, caramba, eles não só já pesquisei, já vi a capacidade, já vi os clientes que eles têm e sei que eles têm condição de segurar a bucha. Cara, eu vou trazer uma história interessante em relação ao profissionalismo contábil. Antes da Workfacts Engenharia vir para... Eu até comentei com as meninas começaram a rir. Porque o balancete da empresa, quem fazia era Douglas, o empresário. Tá falando sério? Não, sério, fui visitar um cliente no interior. Aí a contabilidade enviou para mim. Não, Douglas, tem que fazer o balancete do mês, tal. Eu digo, beleza, eu leigo. Empresário, né? Novo. Sentou ali, né? Não foi sentar ali. Eu lá no hotel para descansar, para outro dia trabalhar, que eu estava indo para visitar um cliente em instância, eu estava em Tobias Barreto. Ela mandou vídeos tutoriais para poder eu aprender a fazer o balancete. E eu, como aluno dedicado, lá vou eu. Tá Douglas lá, em vez de estar descansando, tá assistindo vídeo de YouTube sobre fazer balancete da contabilidade. Não deve ter saído muito bom, não. Não deve ter saído muito bom, não. E assim, cara, eu converso... Tem clientes nossos que a gente conversa bastante sobre contabilidade, a questão contábil. Porque eu digo pra você, já tem um empresário que ligou pra gente, Douglas, pelo amor de Deus, me ajude. Porque assim, a minha contabilidade faliu a minha empresa e faliu a minha vida pessoal. Porque quando já vimos alguns casos aqui também. Entendeu? Já vimos alguns casos. Como é que você pode me ajudar? E você não porque eu preciso dessa obrigatoriedade. Sim. É que a gente faz, não, vamos fazer um parcelamento, eu preciso de uma entrada, mas assim, porque a gente acaba se sensibilizando quanto empresário. Sim, Poxa, cara, se eu tivesse uma situação dessa, eu também queria alguém que me desse esse apoio, esse suporte. Tem uma pessoa ali por trás, né? Uma família ali por trás, uma família, né? E você dizer, olha, meus bens estão penhorados porque eu estava confiando naquele profissional. Tem uma coisa que me entristece o coração, é quando você passa ali todo dia, vê aquele restaurante e aí você passa um dia... Tá fechado. Aquilo me dói de pensar que ali tem uma família por trás, que vivia diversos funcionários ali trabalhando, que tinha arrecadação. Enfim, me dói tanto aquilo e me dói justamente por isso, porque a gente vive essa realidade. Né? Sim. Mas Douglas, vamos falar agora um pouquinho sobre NRs. Né? Hoje a gente tá... Né? A NR01 é o que tá mais... NR é o que tá deixando a segurança do trabalho sem dormir. Porque assim, atualizou agora, daqui a pouco sai a nova atualização, a nova portaria, corre, chega. Isso. Por isso que eu digo, o profissional tem que estar muito bem atualizado. Então vocês que são da área também ainda estão... tateando nisso, né? Isso. É bom deixar claro, então, olha, não é você só que também tá assistindo que tá, meu Deus, o que é isso? Não, a área ainda tá se estruturando para isso. Exato. Mas já tem coisas que já tem requisitos que já devem ser cumpridos. Então, na verdade, existem obrigatoriedades que já estão muito bem consolidadas. Perfeito. Também o técnico de segurança, profissional de segurança, não tem que estar... eu vou ver como é que faz, como é que não faz. Não, você tem que realmente já ter um embasamento técnico, tem expertise na área para aquilo que você vai atuar. Não é brincar de fazer segurança do trabalho. Porque, primeiro, se o próprio contexto do E-Social ele já disse que não, eu não tenho mais funcionários, eu tenho vida. Hoje, lá na nossa plataforma, a gente tem vidas. A gente não tem mais funcionários, não tem mais colaboradores. Então, se você lida com vidas, você tem que ter responsabilidade sobre elas. Perfeito. E é isso que está me motivando. Porque quando eu paro e olho esse cara, uma vida depende de mim. Mas assim, não é depender, é de você evitar uma lesão naquele funcionário. Você exerce um impacto direto, né? no próprio empresário. Perfeito. A gente se preocupa com os nossos clientes. Porque o network positivo é excelente, mas o negativo, cara, aquilo que você galgou, trabalhou, lutou, vai por água abaixo em frações de segundo. E é interessante como o negativo ele é motivador. Né? Quantas vezes a gente já viajou, né? Teve uma experiência excelente em um hotel, voltou e não falou nada. Né? Agora, se tiver uma experiência ruim, a gente volta o caminho todo, ainda não vejo a hora de chegar para entrar no booking e destruir aquele, né? É motivador. É assim, quando a gente tem uma experiência boa, a gente fala para uma pessoa, quando tem uma negativa, fala para 10. Isso é um fato. Isso acaba, né?
prolifera muito mais rápido o negativo, né, do que o positivo. Isso é um fato. Mas é importante realmente que se tenha muito zelo, né, pelo nome, que eu acho que no final das contas é tudo que a gente carrega. Douglas, eu queria voltar, sabe para quê? Para o exemplo prático. Vamos lá. Do nosso comércio que a gente abriu, que a gente fez os exames, que a gente analisou as funções, grau de risco, e o cara tá ali contratado. Perfeito. Todo mês, qual é minha conversa, eu empresário, proprietário, com você, Douglas, que será o meu engenheiro de saúde e segurança do trabalho. Então, um dos nossos diferenciais, aí? Além dos acompanhamentos normais que tem que ser feito, admissional, demissional, retorno ao trabalho, afastamento. Isso é o básico, né? O básico, digamos assim, isso é o básico. Mas assim, a gente vai muito mais além. A gente faz acompanhamento com atestados médicos. Para quê? Para que no final do ano, o médico do trabalho ele precisa emitir o que a gente chama de relatório analítico. O que é que consta normalmente nesse relatório analítico? Só admissional, demissional, essa periodicidade normal. O dia a dia ali, O dia a dia. E quando você traz um dado diferente que é valorizado, que é a questão do acompanhamento do atestado médico do funcionário, você consegue entender se ali, por mais que hoje não tenha, mas não tem obrigatoriedade do CID, o CID hoje, o próprio paciente ele tem que autorizar tudo isso, mas a gente precisa dessa transparência. Por quê? É um dado sigiloso, a gente entende ele como dado sigiloso, mas que a gente faz esse controle, esse monitoramento para saber se existe alguma relação direta que pode ocasionar uma doença ocupacional. Porque a doença ela é patológica, perfeito, mas quando ela vem para o contexto de doença ocupacional... Ou seja, relacionado ao âmbito de trabalho... A responsabilidade é nossa. Da empresa. A gente precisa monitorar, esse acompanhamento é junto com o RH. E assim, qual o contato maior direto? A depender do porte da empresa... Ou é com o dono da empresa. Isso, uma empresa menor, como uma empresa pequenininha, uma empresa como o Kaique bem pontuou, 5 funcionários. Nosso contato vai ser RH, não vai ter RH, não vai ser. Ele é o quê? Ele é financeiro. RH é administrativo. Entendeu? E assim, a gente vê que o WhatsApp hoje ele veio para facilitar. Mas a única tratativa que a gente não faz é a questão do acompanhamento por atestado médico. Tá. Isso é enviado para um e-mail da nossa empresa. Porque existe a questão de sigilo. E é outro ponto que a gente começa a conscientizar as empresas. Olha, tem que ter sigilo com essa informação. Ela não pode estar sendo transmitida para vários. Passando de mão em mão, né? De mão em mão. Por exemplo, teve um caso que uma empresa de grande porte, que o atestado médico ele era copiado para várias empresas. Caramba. Ou para vários profissionais dentro da empresa. Produção, RH, enfim, não. É só segurança e RH tratativa. Perfeito. Porque são os dois setores que precisam justamente entender. Para que aí a gente possa lançar justamente um parâmetro para acompanhar o absenteísmo. Ô Douglas... Aquele cara vai lá, apresenta o efeito reativo que é o atestado médico e a gente precisa intervir. Entender a causa daquilo para poder... Exato. E se tiver relação, a gente vai sentar com o dono da empresa, vai sentar com os diretores da dizer, olha, está tendo relação direta aqui com a atividade do funcionário e a gente precisa... tem uma tratativa diferente em relação a essa exposição. Ô Douglas, eu vou fazer só um adendo em relação a essa questão do CID, porque eu já peguei alguns casos e eu queria saber como é que vocês tratam hoje, para vocês de casa, ver como é delicado esse conjunto de normas que a gente está aqui debatendo e está aqui tratando na prática, quando acontece, às vezes, como fica... tem um limbo, né, entre as normas e entre os interesses ali que estão sendo protegidos. O CID, no atestado médico, ele deixou de ser obrigatório. Isso, exato. Né? Mas isso acarreta uma consequência também de outra obrigatoriedade, que é a previdenciária. Dentro do prazo de 60 dias, né, o que é que a legislação trabalhista entende? Que se eu tiver um somatório de atestados médicos, né, da mesma... o mesmo CID. Na verdade, não necessariamente hoje com o mesmo CID, mas relacionado à mesma doença. Sim. Né? Se eu tiver o somatório... Causas correlatas. Isso, né? Causas correlatas. Se eu tiver o somatório de atestados que superem 15 dias, isso pode ser utilizado para encaminhamento daquela pessoa, daquele funcionário, à Previdência. Para afastamento. Para afastamento, para o INSS. Né? Como é que eu faço isso se eu não tenho um CID? Exato. Aí, essa é uma das dificuldades que surgiu para a segurança. Porque assim, como a gente precisa monitorar a saúde. Como é que eu vou conseguir monitorar a saúde do meu trabalhador se eu não tenho um dado? Exato. E aí são, como eu disse, né, são as instituições protegidas. Eu tenho um sigilo da informação aqui do CID do funcionário,
mas eu tenho também uma obrigatoriedade como empresa de afastá-lo em caso de CIDs parecidos, né? Ou correlacionados. Como é que eu faço isso na prática? Se eu não tenho a documentação que correlacione isso. Como é que vocês fazem isso hoje? Então, não tem como a gente monitorar. Não faz, né? Não tem como fazer. Não tem como a gente entrar em contato com a empresa. Olha, esse funcionário vai precisar ser afastado pelo INSS, porque já está acima do prazo e existe, né, questões patológicas que estão correlacionadas à atividade dele. Se não está lá descrito, né? Não está descrito. Aí fica difícil, fica complicado para a gente fazer esse monitoramento. Aí isso, veja que é faca de dois gumes, coloca o empresário. Porque se ele exige o CID, ele está infringindo uma norma. Se ele não afasta, está infringindo outra. Brasil, se ficar o bicho pega, e se correr, o bicho... Como é que resolve isso? Não resolve, né? Na prática, fica um limbo. Né? Fica um limbo. É onde a gente precisa justamente tentar trazer esse sigilo. Se houve um CID, a gente consegue monitorar. Sim. Se não houve o CID, Douglas está sem CID. Paciência. E tratando agora, Douglas, sobre questão de prazos, de cumprimentos, etc., é bom para quem está assistindo ficar ciente que, mesmo após a empresa encerrada, obrigações continuam existindo. Exatamente. Então, você tem que ter a guarda desses documentos relativos à saúde ocupacional dos funcionários, porque em qualquer eventualidade é sua forma de se proteger. Sim, exato. Você tem que enxergar isso como o custo de um pneu de trocar pneu de carro. Quando eu compro o carro, eu tenho um custo, não é só o custo do carro, né? Tava até conversando com o Felipe isso. Poxa, tem seguro, tem combustível, tem, manutenção, revisões, pneu. Isso você tem que fazer a conta e dividir lá para ver qual é o custo mensal. Então, esse custo você tem que pôr aí também na hora da abertura da empresa. Ah, mas é muito caro. Aí é outra discussão. Aí é a regra do jogo. A regra do jogo. Tem coisas que eu falo muito para cliente. Ah, Felipe, mas eu não concordo. Eu faço, cara, eu também não. Mas não adianta a gente ficar discutindo o sexo dos anjos. Exato. Não tem como. É a regra do jogo, é essa. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou querendo que você faça, não. É a regra. É o país que nós vivemos, Para empresariar, precisa disso. Então não tem jeito. Porque senão você está passivo de ser multado. E assim, né, Douglas? Recebendo algumas multas, aí já... Não, e assim, pode atrás, não receber agora. Se você não está conseguindo pagar agora, depois com multijuros, você não vai pagar. Exatamente. Se você não está conseguindo incluir o principal na sua rotina financeira... Depois, quando vier acumulado, com multa, juros... Multas que chegam a 200%, 300%. Você tem a obrigação, a multa, os juros da obrigação e a penalidade do auto. Exato. Pronto, exato. Então, assim, são 4 obrigações que decorreram de uma. Se você não consegue pagar ali o principal, você não vai pagar o acumulado. Não vai. E aí, muitas vezes, enterra a empresa, né? Porque não tem jeito. E trazendo para esse parâmetro, né, em relação a multas, como a gente tinha conversado em off, houve agora uma mudança. 3 de julho, a Lei 1131, ela trouxe uma nova prerrogativa sobre a questão das atuações. Não é só porque eu não fiz o envio, mas é se eu também fizer o envio fora da periodicidade dele. Perfeito. Então, por isso que eu preciso ter um acompanhamento de forma muito precisa e saber. O empresário precisa saber, Douglas, qual é a periodicidade? Pronto, um exemplo. A gente tinha até ontem, dia 15 de julho, para poder enviar as informações. A última informação que a Workpex Engenharia recebeu, às 18 horas e 51 minutos. Qual é o prazo final, o horário final? 19 horas. Cara, 9 minutos. Eu digo, caramba. Aí eu... Mas... Por quê? Eu me preocupo com o meu cliente. Eu me preocupo com o meu empresário cliente. Sim. Porque eu sou empresário. Sim. E eu sei que se... ele sofreu uma punição e, assim, para mim foi justamente um despertar. Cara, ó, vamos lá, que agora, 3 de julho, o negócio agora vai ser, a cobrança vai ser em relação também à questão da periodicidade, desse acompanhamento mensal, dessa gestão efetiva que você tem que fazer de forma muito precisa, né, e com excelência. Essa é a palavra. Qual a lei que você falou aí? 1131. 1131. 3 de julho de 2025. Que foi que veio de novidade aí? Bem direto assim da lei. Então, as multas, elas podem variar de R$ 404 por falta de periodicidade dentro do prazo e, um detalhe, por funcionário. Caramba. Todas as multas sociais por funcionário. Primeiro, grau de risco. Por isso que as empresas de grau de risco 3 e 4, elas precisam ter uma preocupação a mais, porque
periodicidade, custo, tudo é maior. Uhum. Quanto maior o seu risco, digamos assim, a segurança do trabalho, o Ministério do Trabalho ele entende como um risco maior. Perfeito. E com isso eu preciso ter uma preocupação maior, um cuidado maior. Perfeito, claro. Na tratativa desses dados. Por consequência, uma fiscalização maior. Fiscalização. Então, é R$404 e mais R$101 por funcionário. Isso é mais baixo, mas pode chegar a quanto? 300, 400 mil. Ô Douglas, então e aí, novamente, voltando ao exemplo do nosso comércio aqui. Poxa, eu já contratei você, já fiz todos os lados, estou com os funcionários, você está fazendo acompanhamento. Eu tenho que me preocupar com mais alguma coisa ou já estou atendendo tudo aqui? Ou só vai variar de acordo com minha atividade? Então, aí vamos lá. A partir do momento que você contrata uma empresa, que você nos contratar, a preocupação é nossa. Maravilha. Porque assim, como eu acabei de pontuar, o RH, o pessoal que faz a gestão, Douglas, olha, e assim, semanalmente a gente envia um comunicado, gente, a gente precisa das informações do E-Social. Só que assim, às vezes a correria, a gente entende e tal, mas tem para procurar, faltou enviar, tem um evento aqui que faltou enviar um demissional. Vamos correr, vamos lá, vamos buscar justamente isso, para fazer esse monitoramento e acompanhamento, para que não venha questão de nenhum ônus para gerar nenhum ônus para a empresa. A MPK aqui eu sei que é tudo certinho, porque quando o Douglas manda as meninas, eita, Douglas, chega, tem que atender aqui, o E-Social, a equipe, a gente se preocupa muito com isso. E assim, essa questão de mudança de cultura e se adaptar a um novo que ele não é mais novo, é justamente assim, eu preciso caminhar, a segurança trabalho precisa caminhar junto com o empresário, de mãos dadas. É o elo da corrente. Se o elo, eu não digo nem quebrar, cara, se ele ficar um pouquinho folgado, se ele afrouxar, já foi. Algum lado ele vai pender para uma coisa negativa. Verdade. E a gente sempre busca esse algo a mais. O empresário, uma empresa nova, que o cara está entrando agora, está se formalizando agora, o que é que a gente faz? Opa, vamos lá. Que nem criança. Aprender a falar, aprender a andar, mas porque a gente vai crescer junto. Isso. Porque se o meu cliente está satisfeito, eu estou satisfeito. Não por ego, nem por vangloriar, mas assim, botei minha cabeça no travesseiro. Claro. E também por questão, né, Douglas, de longevidade contratual. Sim, exato. Quanto mais tempo o meu empresário está saudável, mais tempo eu vou ter contrato. Exatamente. Vou ter parceria, então cresce ele, cresce a gente, cresce vocês, cresce todo mundo. Né, Douglas, já entrando aqui na reta final do nosso bate-papo, a gente queria falar sobre um último tema, né, também muito atual, que são os riscos psicossociais aí que traz as normas reguladoras, né, as NRs, especificamente a NR01, ela acrescentou a partir desse ano, se eu não me engano, né, a questão dos riscos psicossociais. Como é Primeiro, né, o que são esses riscos e como é que você avalia essas normativas, essas atualidades? Então, vamos pegar o gancho inicial. Por que surgiu essa obrigatoriedade dos riscos psicossociais? Em 2024, nós tivemos 473 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por saúde mental. Isso gerou um déficit de quase 4 bi na Previdência Social. Entendi. Aí o que acontece? Vamos tratar da saúde mental do trabalhador. Porque é algo complexo para a segurança do trabalho, porque às vezes acontece muito que o cara tá ansioso, tá triste, tá depressivo, tá preocupado e você não consegue. Digamos assim, é um risco invisível. Só fazendo uma observação, a gente teve também um episódio com o Dr. Vitor, né, médico que trabalha na parte de saúde mental e trazendo dados que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. Então, exatamente. Isso reflete nos afetos. Exatamente. E tratamos também do assunto com o Dr. Raimundo, que hoje é um dos expoentes aqui da felicidade no trabalho. Uma referência, né? E ele trabalha o pós. Ele falou, vamos trabalhar as empresas para entender que isso gera uma eficiência de até 33% a mais. Sim. De ganho com redução de absenteísmo, né? De presenteísmo. Presenteísmo, exatamente. Né? Que é quando o funcionário está mais ao mesmo tempo. Exato. Só tá O cara tá aqui, corpo presente. Né? Em palavra essa, o cara que o presente na tela do computador e cabeça mil e tal. Exato. Mas para quem não sabe, Douglas, especificamente o que seriam esses riscos psicossociais, dê exemplos aí pra gente, o que é que seriam, quais suas aplicações? Então, qual é a nova atualização da NR1? Foi a partir do item 1.5. Exatamente, especificamente mais o item 1533, que ele traz justamente essa questão da matriz de risco relacionada aos fatores ergonômicos psicossociais. Pode ser excesso de demanda, assédio, tanto moral quanto sexual, que já
tem essa prerrogativa desde 2022, desde a adequação da NR5, que fala sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de assédios. Perfeito. O assédio especificamente, né? Especificamente. Sim. E assim, a gente já até teve uma empresa que a gente acompanhou, que foi fiscalizada, e 12 funcionários, é bom frisar, 12 funcionários. Sim. O que é que o fiscal cobrou? Que a empresa fizesse um canal de denúncia, que está dentro das questões, Sim. justamente para tratar. Mas como é que você vai ter uma empresa com 12 funcionários, um canal de denúncia onde você vai denunciar para quem? Para o dono da empresa? Para um supervisor? Quer dizer, eu acho que tem que passar por alguns ajustes. Perfeito. Saiu um manual trazendo algumas, né, digamos assim, algumas das principais... Das boas práticas, né? Não, na verdade, dos principais riscos psicossociais. Perfeito. Excesso de demanda. Sim. Sobrecarga de trabalho. Perfeito. Tudo isso precisa tratar. Mas assim, qual é a primeira prerrogativa? A empresa, Douglas, eu vou precisar contratar um psicólogo. Muita calma nessa hora. Não é o psicólogo. O primeiro trabalho é feito pela segurança do trabalho. A segurança do trabalho, através de metodologias já consolidadas no mercado, formulários. A gente vai aplicar alguns formulários, claro que com algum profissional da área, como psicólogo do trabalho, ou até acompanhamento do psicólogo, para que a gente possa aplicar junto aos funcionários esse questionário para montar o que a gente chama primeiro de uma trilha de risco. A partir daí, identificou que existem alguns riscos psicossociais dentro da empresa, a gente precisa montar um plano de ação, para a partir daí tomar as medidas preventivas. Então, basicamente, o que veio de novidade agora foi a extensão, ou seja, a ampliação da cobrança, né, e de regramentos, não só mais da saúde física, agora um foco maior na saúde mental, mas isso com acompanhamento formal. Não é de falar não, olha. Não. Então, você tem que apresentar primeiro. O PGR que você tinha, ele precisa trazer essa nova atualização. Maravilha. O que acontece? Douglas, mas é porque saiu uma portaria em maio dizendo que não vai ser, a minha empresa não vai ser multada. Perfeito, não vai ser multada agora. Mas o que acontece? Da mesma forma que quando iniciou o PPP eletrônico em 2023, que disse, não, é um prazo de adequação. Para a empresa justamente entender, a própria segurança do trabalho entender como é que ele vai fazer essa aplicação dessa metodologia para justamente começar a fazer a tratativa em relação a esses riscos psicossociais. É complexo, é uma temática muito complexa, porque, como a gente bem pontuou, às vezes o funcionário está aqui, ele está ansioso por fatores familiares. E eu preciso, assim, o que a gente precisa frisar, né, para os empresários, para os profissionais é o seguinte: relação direta com o trabalho, gente. Sim. Não vamos misturar. Não vamos misturar. Porque assim, o trabalho. A gente não é misturando, mas assim, a gente é um só. Isso. Sim. Eu tô, um exemplo prático, eu tô com meu filho doente. Não vai estar Cara, você não vai estar 100%, cara. Entendeu? E aquela história que a gente ouvia muito, né? Os seus problemas é da porta pra fora, da porta pra dentro é 100%. Não existe. Não existe isso. Né? A gente é um só e precisa conciliar. Né? De fato, Douglas, você trouxe um ponto muito delicado. É complicado, de fato, porque não é objetivo. Sim. Né? Quando você trata de questões físicas, é muito palpável e muito claro, porque você tem índices, você tem exames... O cara trabalha na indústria, quebrou o braço, afasta, acabou. E aí você tem dois poréns, duas questões, ao meu ver, muito sensíveis, né? A primeira é justamente essa falta de objetividade, né? Então, quando você não tem objetividade na avaliação, você torna aquela avaliação muito pessoal, muito particular, e cada um tem as suas particularidades. E o segundo ponto é o que você também falou, é você conseguir correlacionar isso à atividade laboral. Porque, veja, como é que você vai saber se aquele funcionário que você está enxergando sinais ali de alguma situação está relacionado à atividade que ele está exercendo ou não, ou se é coisa pessoal dele? Porque no final das contas reflete, né? Pronto, outro ponto que a gente até bem pontuou em relação à questão do CID. Essa é uma forma de você monitorar os fatores psicossociais. A gente chama de CIDF. Sim. Chegou um CIDF, pronto, a segurança do trabalho já está de cabelos em pés. Sim. Porque exatamente é uma forma da gente entender que agora eu preciso fazer um trabalho específico. Mas assim, está falando de um funcionário. Sim. Perfeito. Mas se um já está apresentando uma característica relacionada a essa questão psicossocial, eu preciso já criar uma metodologia
precisa para poder combater essa questão, por mais que seja algo muito pessoal. Sim. E assim, a gente fala muito, hoje em dia, vai procurar o psicólogo, tá mais normal do que antigamente. Sim. Mas assim, na época que a gente era moleque, o cara vai procurar, você é maluco, isso, aquilo, não. Agora assim, o que eu vejo de positivo na própria, né, digamos assim, nesse próprio ajuste, nessa adequação da NR1, é a humanização das empresas. Maravilha. Esse é o ponto principal. E a porque são feitas por humanos. Por humanos. E a importância do autocuidado, né? Sim. A quebra dessas barreiras de procurar ajuda. Primeiro de reconhecer que precisa. Exato, que tá doente, né? Cara. E procurar. É a primeira barreira. E procurar ajuda, né? Particularmente, saindo um pouco do caráter técnico, esse tema da felicidade no trabalho, sim, da NR01, é uma das coisas que mais estão me trazendo, assim, ânimo para estudar, que eu estou gostando de ver essa mudança, porque isso vai ser bom para todo mundo. Sim. Isso é bom para os funcionários, em primeiro lugar, para os colaboradores. E a empresa colhe os frutos disso também. Então, uma empresa com um ambiente bom de se trabalhar, com as pessoas com suas demandas, mas demandas equilibradas, porque muitas empresas botam demandas inumanas. Que o cara não consegue cumprir, inatingíveis. Não consegue cumprir, exato. Isso não é um ambiente que ninguém quer trabalhar, sadio. Né? Então, quando a gente começa a discutir isso, é claro que tem aspectos também que ainda precisam de melhoria, como você já falou. Tem coisas que não estão claras ainda. Sim. Mas isso é uma construção. O próprio manual, ele saiu justamente com a prorrogação, ou quando foi prorrogado o prazo. Aí, quer dizer, a própria segurança do trabalho estava meio que perdida. Agora, assim, os riscos psicossociais são novos. Opa, pera lá, também não é assim. Não é novo. Ele já existia desde a NR20, a NR35. Por exemplo, profissional que quer realizar um trabalho em altura. Ele tinha que passar por uma avaliação psicossocial para saber se o cara estava apto. O cara que quer realizar um trabalho, por exemplo, NR33, um trabalho em espaço confinado, fazer uma manutenção num tanque, numa caldeira. O cara é obrigatório o cara fazer essa avaliação psicossocial. O que é que você fez? Devido a uma questão de uma doença, ela agora deixa de ser uma doença patológica para ser uma doença agora ocupacional. E aí então, é nossa responsabilidade agora. Vamos correr atrás do... A dificuldade realmente é como o Felipe falou, é a falta de objetividade. Sim. Mas cada vez mais estão se definindo os critérios para se classificar e se objetivar isso. Sim, e traz pra gente, tanto como empresário, tanto como pessoa, reflexões importantes. Sim. Né? Reflexões que, de fato, não só engrandecem a gente como pessoa, mas as nossas empresas mesmo, né? Não tem coisa melhor do que você ter um ambiente que as pessoas queiram estar ali. Se orgulhem de trabalhar ali. Venham com vontade, com ânimo. Exato. Né? De chegar ali, de produzir, de se sentirem valorizadas, reconhecidas, de se sentirem pertencentes àquele local. É a melhor coisa. Eu dei um exemplo. A pessoa trabalha na indústria, quebrou um braço, afasta. Isso é objetivo. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa vem trabalhar e você vê que ela não está rendendo, isso também é objetivo. Sim. Né? Tem um certo subjetivismo, mas é objetivo. O cara não está rendendo, o cara está se sentindo mal. Tem que estudar, tem que entender. E, assim, tá vindo, vai ter alguns obstáculos, né, Douglas? Sim. Por isso que justamente... O próprio adaptação, né? Ele pontuou, né? Vai ser um ano de adequação. Perfeito. Um ano para que as empresas, a área de segurança do trabalho, justamente, ela possa consolidar essas metodologias existentes para fazer esse monitoramento. E, assim, desmistificar essa história. Gente, não precisa contratar psicólogo. Muita calma nessa hora. Primeiro, é segurança do trabalho, mas eu digo, em conjunto com a parte de psicologia do trabalho. Claro, perfeito. Você tem que ter um entendimento. Não é só, eu sou da área de segurança do trabalho, vou mensurar. Uma questão é você mensurar um risco físico, que é o ruído. Você tem lá um equipamento, um compressor, algo que está propagando aquele ruído, você vai lá, monitora, pega um equipamento, faz um monitoramento, opa, está acima do limite, adapta um equipamento de proteção, tal, beleza, tudo certo. Mas aquilo que você não vê, que não é palpável, você não consegue, é muito pessoal. Porque assim, até para você aplicar um questionário, a gente está tendo esse cuidado. Um ponto que é importante, acho que até vai ajudar os profissionais e as empresas. Qual é o norte? A gente não tem medo de passar norte não aqui, pessoal, ó. Gente, não coloque nome de funcionário em avaliação psicossocial. A área de segurança do trabalho, ele não quer nome de funcionário. Coloque para o setor, divida para o setor. Por quê? Primeiro, você tem que chegar lá, tem que ter um profissional que aqueles funcionários que vão fazer a avaliação se sintam seguros, que vão ser informações sigilosas. Qual é o principal objetivo? Cuidar da saúde do seu funcionário. Não é falar dele. Não é falar dele. A gente não quer É da atividade saber. que ele exerce. Exato. Quais são os impactos que podem gerar a atividade dele na relação psicossocial dele. Perfeito.
E a gente já vai... Existem alguns formulários já, né, como eu tinha pontuado, que já é aplicado na Europa, em países do primeiro mundo, que justamente a gente, né, quer trazer para o Brasil essa metodologia. Pronto, o que é que ele faz? Ele junta aquilo que você já tem de conhecimento com aquilo que você vai buscar. E trazer sempre essa responsabilidade. Poxa, eu preciso ter informações precisas, porque futuramente a empresa ela pode sofrer punições devido a essas más informações, essa desinformação. Excelente. Rapaz. Douglas, meu amigo, muito obrigado uma aula. Por essas informações. É sempre bom a gente trazer, esclarecer, dar um norte, um direcionamento para quem nos escuta, para quem nos acompanha aqui. Nosso objetivo, como o Kaique falou, é sempre trazer clareza, é sempre trazer direcionamento e atualidades sobre as normas, né, que contemplam aí, né, esse caminho do empreendedorismo. Mas, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Douglas, antes da gente encerrar, quem tiver, né, passando por esse momento, que tiver com dúvida de como lhe contactar, deixa aí seus números, suas redes sociais, para quem quiser lhe encontrar. Perfeito. Agradecer mais uma vez, Kaique, né, ao Felipe. Por quê? A MPK também é nosso parceiro. Ele diz assim, né, a MPK é o nosso amigo, que nos ensinou a crescer como empresário. É uma contabilidade realmente que a gente tem essa confiança. A gente está tranquilo em relação à parte contábil. Nós, como eu disse, né, bem pontuei para vocês no início, mas aqui assim, é fato muito verídico. Obrigado. Essa questão que a empresa precisa de uma contabilidade que tenha expertise na área e que realmente a empresa que está começando comece com o pé direito. Verdade. Contabilidade e segurança do trabalho. Certo? E quem quiser contratar a Work Factors Engenharia, a gente já está aí no mercado há quase 5 anos, mas eu sou um profissional que eu tenho mais de 15 anos de experiência. Sou perito judicial, atuo tanto no TRT, quanto em perícias relacionadas à parte de, né, como eu bem pontuei, na parte de petróleo. As nossas redes sociais, work.engenharia, e também para os nossos 2 contatos. A gente tem o 799-9893-3003 ou 99805-3003. Aí vai lá, entra em contato com a Workfax Engenharia para poder a gente trazer para vocês a assessoria precisa e que a sua empresa possa dormir tranquila e conseguir, né, o objetivo principal, que é performar e com segurança do trabalho. Maravilha, Douglas. Obrigado pela sua presença hoje. Foi maravilhoso, foi um aprendizado e informação para você que nos assiste. Então, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio, né? Siga a gente aqui no Conta Certa, toda semana, episódios semanais, diversos temas. E vamos lá com a gente. Pessoal, muito obrigado. Ficamos aqui com mais um episódio, porque aqui vocês sabem, né? A conta é certa.